Fala pessoal, aqui é o professor Josma Santos e vamos para mais uma aula de razões trigonométricas, tá certo? Então, antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para que vocês possam receber novas atualizações. Na aula de hoje, vamos resolver questões sobre as razões trigonométricas, tá ok? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, foram definidas as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Falamos também sobre algumas propriedades, falamos sobre os ângulos notáveis. Então, todo aquele conhecimento que foi trabalhado anteriormente, nós vamos agora colocar em prática na resolução de problemas, tá ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó, calcule os valores das medidas x e y, tá? Então, eu tenho aqui duas situações. Tenho dois triângulos retângulos, certo? O primeiro, ele tem esse ângulo aqui, ó, que mede 45 graus, tá? Nós temos a hipotenusa, ela mede 16, chamada de hipotenusa. E esse cateto, que está próximo ao ângulo, e a gente já sabe que é o cateto adjacente. Aí eu pergunto para vocês, qual é a razão trigonométrica que a gente deve utilizar dentre as três, que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Muito bem. A razão aí em questão é o cosseno. Então vamos usar o cosseno de 45 graus, vai ser igual ao cateto adjacente, que no caso tem medida x, dividido pela hipotenusa, que tem medida 16. Pelaquela tabela dos ângulos notáveis, sabemos que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a x dividido por 16. Fazendo meios pelos extremos, vamos ficar com 2 vezes x, vai dar 2x igual a 16 vezes a raiz de 2. Então, vai dar 16 raiz de 2. Para finalizar, vamos ficar com x igual a 16 raiz de 2 dividido por 2. Já que esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o valor de x vai ser 16 dividido para 2 vai dar 8, multiplicado por raiz de 2. Então, está aí o valor do x. Vamos agora para o outro triângulo. Vamos obter o valor do y. Então, vamos analisar. O triângulo é retângulo, tá certo? Tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Eu tenho o cateto aqui, ó, oposto ao ângulo, cateto oposto ao ângulo, está longe do ângulo. E aqui nós temos o cateto adjacente, olha só, está próximo ao ângulo, então, cateto adjacente. Aí, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Se você falou a tangente, então, você está de parabéns, tá bom? Então, a tangente de 60 é igual ao cateto oposto, ou seja, y dividido pelo cateto adjacente, que é 20. Pelaquela tabela, a tangente de 60 é raiz de 3, igual a y sobre 20, tá certo? Então, fazendo meios pelos extremos, vamos ficar 1 vezes y vai dar y, 20 vezes a raiz de 3 é o valor do y, tá bom? A questão ela não fala nada sobre a raiz de 2 e a raiz de 3, mas em alguns problemas nós podemos utilizar a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,73. E aí a gente pegaria o valor de 20 e multiplicaria pela aproximação da raiz. E aí teríamos um valor mais aproximado para o valor do y. Da mesma forma como a raiz de 2, tá? A raiz de 2 poderíamos também usar como aproximadamente 1,41. Então, multiplicaria o 8 por 1,41 e aí teríamos um valor mais aproximado
para o x. Eu não vou fazer essa continha, tá? Em alguns exercícios mais à frente eu faço, mas eu vou deixar como um exercício aí para vocês tentarem obter um valor mais aproximado aqui para o x e para o y, fazendo essas substituições, ok? Ficamos combinados assim. Vamos para a próxima questão. Temos aqui um outro triângulo e queremos determinar os valores de x, y e z. Antes de sair fazendo as contas, é interessante você observar a figura geométrica, nesse caso esse triângulo, tentar extrair as informações que você tem, e aí vai facilitar, né, na decisão de qual razão trigonométrica você vai utilizar, ok? Então, por exemplo, nós temos esse ângulo, tá, de 30 graus, ok? Nós temos esse segmento aqui, tá bom? Que ele é perpendicular, né, a essa base. Eu vou dar uns nomes aqui, por exemplo. Vou chamar aqui de A, fica mais fácil da gente identificar. Aqui de B, vou chamar esse vértice aqui de C. E esse pontinho aqui eu vou chamar de H. Então, observe que eu tenho o triângulo ABH. Então, o triângulo ABH. Esse ângulo mede 30, tá bom? BH é o cateto oposto ao ângulo de 30. Cateto oposto. E o X é a hipotenusa, referente a esse triângulo menorzinho aqui, ABH. E aí, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Então, a razão trigonométrica aí envolvida é o seno. Ou seja, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto. Então, vai ser 12. Dividido pela hipotenusa, que é x. Tá? O seno de 30 já sabemos que é 1 sobre 2. Igual a 12 sobre x. Fazendo o meio pelos extremos, 1 vezes x vai dar x. 2 vezes 12 vai dar 24. E aí já temos o valor do x. X é igual a 24. Já encontramos o primeiro valor. Pronto. Então já vou colocar aqui, ó, 24. Tá certo? Vamos encontrar agora o valor do z, por exemplo. Como é que nós poderíamos fazer para encontrar o valor do z? Para isso, eu vou usar agora o triângulo ABC, tá? Então, vamos considerar agora o triângulo ABC. Nós temos esse ângulo de 30 graus, tá bom? O Z, se você olhar direitinho, que é o segmento BC, né? A medida do segmento BC é Z. Então, esse segmento BC, ele é oposto ao ângulo de 30 graus. Então, aqui eu tenho um cateto oposto, tá? O AB é um outro cateto em relação ao ângulo de 30 graus. E ele é o cateto adjacente. Aí eu pergunto para você, qual é a razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente do ângulo de 30 graus? Então, já sabemos que é a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto, Z, dividido pelo cateto adjacente, que mede 24, que é o valor do x, o que a gente acabou de encontrar. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, pela tabela. O z, e aqui vai ficar sobre 24. Meio pelos extremos, 3 vezes z vai ficar 3z igual raiz de 3 vezes 24. Então, vai dar 24 raiz de 3. Isolando o z,
o 3 passa dividindo, então vai ficar 24 raiz de 3 dividido por 3. Portanto, chegamos à conclusão que o z é 24 dividido por 3 vai dar 8 raiz de 3, tá bom? Então, esse aí é o valor do z. Pronto. Tá faltando agora encontrar o valor do y. Pessoal, para encontrar o valor do y, eu vou continuar usando o ângulo de 30 graus, tá? E vou usar também o triângulo ABC. Certo? Olha só, no triângulo ABC, já sabemos que AB é o cateto adjacente. No triângulo ABC, sabemos que BC é o cateto oposto. Logo, esse segmento AC, que é justamente onde está o Y, ele é a hipotenusa. E eu posso combinar ou o cateto adjacente com a hipotenusa, ou também eu posso combinar o cateto oposto, tá, com a hipotenusa. E aí, eu que vou decidir, tá? Para as contas ficar um pouco mais simples, eu vou usar o seno, porque o seno de 30, ele é igual a 1 sobre 2. Então, vamos ficar com seno de 30 graus igual ao cateto oposto. Observe, eu estou usando o triângulo ABC. Então, o cateto oposto é o Z. Mas a gente já sabe o valor do Z. É 8 raiz de 3. Dividido pela hipotenusa, que é o Y, que é o valor que a gente quer encontrar. O seno de 30, já sabemos que é 1 sobre 2, igual a 8 raiz de 3 sobre y. Fazendo o meu pelos extremos, 1 vezes y vai dar y igual a 2 vezes 8. Vai dar 16 raiz de 3. Tá certo? E aqui encontramos o valor de y. Pronto, pessoal. Essa não é a única maneira de fazer essa questão, tá bom? Eu poderia considerar esse ângulo aqui, tá? No triângulo ABC. Aqui é 30, esse ângulo aqui a gente já sabe que é 90, então aqui seria 60 graus. Então, eu poderia trabalhar com o ângulo de 60 graus, tá? Eu poderia também usar o teorema de Pitágoras, uma vez que eu já sei o valor de x e uma vez que eu já sei o valor de z, para encontrar o y, ele é a hipotenusa, eu poderia usar o teorema de Pitágoras do triângulo ABC. Ou seja, você pode sair treinando e testando o que a gente estudou para resolver, né, uma única questão de várias maneiras, tá? E no final você vai encontrar o valor para o x, 24, o valor para o y, 16 raiz de 3, e o valor para o z, 8 raiz de 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Forte abraço a todos.